Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Siga a gente lá no Instagram também. E se você puder, seja membro do canal. O valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente na manutenção desse programa, na manutenção desse canal, que todo dia às 18 horas tem um vídeo novo para você sobre pesca. O link para ser membro também está na descrição do vídeo. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre jig head e correnteza, tá? Eu já falei algumas vezes, né, sobre isso, sobre essa questão, acho que 1 ou 2 vídeos específicos sobre isso, e alguns vídeos sobre técnicas de jig head e tudo mais. Então vamos fazer um compilado, né, do que eu lembro e do que eu acho importante e relevante falar para vocês hoje, 2023, tá? Então, assim, técnica de jig head é uma técnica que funciona muito bem, principalmente em dias difíceis e principalmente buscando peixes talvez um pouco maiores, que tem uma tendência de ficar mais no fundo, né? Ah, mas eu peguei um monstro sem estar no fundo. Beleza, acontece. Mas esses peixes maiores, eles são mais espertos, eles procuram as águas mais profundas para se mimetizarem, né, para se camuflar, e aí depois ele fazer os ataques dele e depois ficar numa situação de proteção, né? Ele se camufla ao ficar lá no fundo, porque geralmente o dorso do peixe é mais escuro, o fundo é escuro, o peixe geralmente não enxerga muito bem para baixo, então ele se camufla com o fundo, tá? Então é provável que ele esteja lá. E essa camuflagem dele propicia e proporciona a ele também uma situação de oportunismo, né? Então por isso você vai trabalhar as iscas lá embaixo e ele vai ver uma oportunidade de ataque e ele vai bater na sua isca, ok? Ok. Lembrando também que para os trabalhos de jig head, né, a sensibilidade do equipamento é muito importante, né? Então sensibilidade, linha mais fina, líder mais fino, né, na medida do possível, vara um pouco mais rápida também ajuda, né? E linha quanto mais dura, linha principal melhor, tá? Então assim, eu vou pescar de jig head de multifilamento, para mim é o ideal. Multifilamento fino é o ideal. Eu vou pescar de monofilamento. Entenda que tem uma certa flexibilidade, dependendo do monofilamento, principalmente se for de nylon, que você vai perder um pouco de sensibilidade. Pode usar? Pode usar. Lógico que pode. Não é o ideal na minha concepção. E aí agora a gente vai falar sobre relação de peso e trabalho, tá? No geral, em 80% das situações, a gente vai utilizar um peso mais leve possível para ter sensibilidade do trabalho da isca, tá? Ainda tendo sensibilidade no trabalho da isca, tá? Então a gente vai usar o mais leve possível, mas que eu ainda consiga ter sensibilidade no trabalho, ok? Ok. Poxa, Chico, mas não é sempre assim? Não, não é sempre assim. E eu já contei outras vezes aqui que teve uma vez que eu estava pescando com 5 gramas, Paulo Ferrarini, companheiro de pesca, estava pescando com 10 gramas. Numa situação que 5 gramas eu conseguia sentir bem, né? Conseguia sentir o toque no fundo do trabalho. Só que ele estava trabalhando com 10 e a isca fazia um trabalho mais rápido e estava pegando mais. Eu mudei para 10, comecei a ter produtividade igual a dele, tá? Então assim, existem dias que são fora da curva, tá? Mas normalmente, tá? O ideal é que a gente trabalhe com uma isca um pouco mais leve, um chumbo um pouco mais leve para te dar um trabalho de isca e uma janela de oportunidade de ataque maior para o peixe, tá? Porque o jig head vai trabalhar como? O camarão vai trabalhar como? Ele vai subir, né? Você vai dar pindocada e ele vai descer. Geralmente o peixe, você chama atenção no salto e o peixe bate na hora que ele está caindo, tá? Trabalhos muito rápidos diminuem essa janela de oportunidade, mas às vezes é isso que o peixe quer, tá? Então falamos sobre o peso. Aí agora a gente vai falar sobre
pescar utilizando a correnteza. Teve uma pergunta específica de um inscrito que foi: Shibu, trabalhar contra ou a favor da correnteza? No meu modo de entender, sempre contra. Em situações extremas, talvez a favor, tá? Mas não sendo, no que eu entendo, o ideal. Por quê? Porque, primeiramente, normalmente o peixe se posiciona a favor da correnteza, ok? E todos os outros seres também tendem a se posicionar contra a correnteza. O peixe se posiciona contra a correnteza, não a favor, contra a correnteza, tá? Por conta da hidrodinâmica dele, né? Para a água passar por ele sem criar arrasto. Então ele se posiciona dessa forma. E todos os outros seres também, tá? Então você trabalhando contra a correnteza, você está trabalhando a isca numa situação mais natural, ok? Ok. Como é que eu faço, Shibu, faço a cobertura de isca? E como é que normalmente, intuitivamente, as pessoas fazem a cobertura de uma, por exemplo, de um drop, tá? Ou de enfim, como é que o pessoal arremessa essa isca? A grande maioria, né? E aí vocês podem colocar aqui nos comentários como é que você começa cobrindo, né, um local de pesca. Normalmente a pessoa faz o arremesso a 90 graus da embarcação, tá? Salvo o pessoal de caiaque, que é mais difícil você arremessar a 90 graus, mas embarcado normalmente se sai a 90 graus e sai pindocando, tá? Tudo bem, é uma opção, mas eu, depois de algumas pescarias Kutsujita, na verdade desde a primeira, entendi que essa não é talvez a melhor cobertura de uma estrutura, a melhor cobertura de uma área para você se trabalhar o jig head em situação que tenha correnteza, ok? Mesmo sem correnteza não é a situação ideal. Por quê? Eu estou posicionado aqui, né? Estou posicionado aqui e aí eu vou fazer um arremesso a 90 graus. Então eu venho pindocando, né? Venho pindocando, sem correnteza, vou cobrir só essa área, né? Uma linha reta aqui. Com correnteza, essa isca vem no meio que uma diagonal, cobrindo para fora. Principalmente se a pessoa não tiver a noção de quando você passa o drop, ou na hora que vem aumentando a profundidade, você às vezes soltar um pouco de linha, para você trabalhar lá embaixo mais, às vezes você vai trabalhar ela muito na meia água ou tirando ela muito, passando muito rápido pela estrutura, tá? Assista um vídeo sobre o drop, que está aqui no canal, o vídeo sobre o drop versão 2023, vocês vão entender melhor essa questão, tá? De como é que passa pelo drop. Nesse caso, eu estava falando sobre o drop na perpendicular, e aí falei um pouquinho sobre a escorridinha, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa tal de escorridinha, que é a técnica que eu aprendi lá com o Tsujita, mestre Tsujita. Recomendo muito pescaria com ele, tá? É uma pescaria em alto nível, com alta técnica, e se você for a fim de aprender, né, técnicas, é o cara para te ensinar, principalmente técnicas de jig head, offset. O cara é fera, 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 fera. Tsujita Fishing Guide aí no Instagram, vocês vão achar o contato dele, ou entre em contato comigo, eu passo o contato dele sem problema nenhum, tá? Ele opera aqui em Cananéia, de Bass Boat, operação Prime, muito legal e muito técnica. Então vamos lá. A pescaria na escorridinha é uma pescaria que pode ser feita preferivelmente usando a corrente, ou pode ser feita também sem correnteza, tá? Por quê? Porque você tem uma efetividade de cobertura de área diferente, tá?
Então vamos primeiro para uma situação, né, sem correnteza. Que daí você vai fazer um arremesso na diagonal, sei lá, 45 graus, buscando a margem, buscando o seu ponto-alvo de onde seria a parte de cima do drop, né? Ah, não estou pescando na margem, Shibu, estou pescando num drop mais profundo. Beleza. Faço ali, passando da parte do platô superior da estrutura, do drop, né? E aí eu venho trabalhando ela, acho o drop. Achando o drop, faço o trabalho no drop e, se necessário, né, se eu entre um toque e outro eu vejo que está demorando muito para tocar o fundo, eu alivio um pouco de linha, solto um pouco de linha. Para quê? Você tem um trabalho mais tocado, um trabalho com mais presença, com mais permanência nessa área que você quer explorar, que no caso ali seja o drop, seja uma estrutura, enfim, tá? Então você, em vez de na perpendicular, você percorre uma distância X, numa diagonal você percorre uma distância maior. Então você tem mais chance do peixe atacar e de chamar a atenção desse peixe. Ok? Ok. E qual que é a técnica da escorridinha, né? Que é basicamente essa mesma questão, porém, com o uso da correnteza, tá? Se você for pescar com correnteza no drop, na estrutura, você vai começar a trabalhar, né, como eu falei, e vai trabalhar, passar muito rápido sobre essa estrutura. Por exemplo, tem uma corrente para lá, então eu estou trabalhando, acabou a estrutura. O que é a escorridinha? Mesma coisa, posicionado mais à frente da estrutura, contra, né, eu mais para frente em relação à estrutura, considerando a corrente, ok? Arremesso, buscando a estrutura, o início da estrutura, o platô da estrutura, ou a margem, se eu estiver pescando na margem. E aí eu vou fazer as pindocas, né? Eu vou dar os toques e vou aliviar. Toquei, senti tocar o fundo. Toquei, senti tocar o fundo. Começou a ficar um pouquinho mais longo. Alivio um pouco de linha. Toco. Aí você vai ver que você tem mais efetividade. Você vai conseguir cobrir, né? Nesse caso, o arremesso foi na diagonal. Né? Eu estou pescando, sou esse pontinho azul, pescando. Arremessei para a margem, tá? Se eu fosse trabalhar na pindoca normal, eu faria, e com correnteza, faria isso, ó. Ok? Trabalhando na escorridinha, o que eu vou fazer? Trabalhei, corri o drop, ok? Ah, Shibu, mas e se eu fizer aquele trabalho igual você falou, recolhendo para cobrir mais uma diagonal? Essa diagonal, conforme você tem essa corrente vindo para cá, você não consegue trabalhar ela muito reto aqui, tendo efetividade. Ela vai ficar muito tempo, né, na meia água, ela vai ficar muito tempo para tocar fundo. Então, nesse caso, a escorridinha do Mestre Tsujita é a melhor opção. Ah, Shibu, eu tenho uma estrutura que eu preciso cobrir ela para cá. Mesma coisa, posicionou aqui, arremessou. Toque, solta a linha, trava. Toque, sente, solta a linha. Toque, toque e vai soltando linha, tá? Você consegue fazer com que a própria correnteza posicione a sua isca, né? Ao longo, por exemplo, ó, vou pescar num pier, numa pedra, num pier, tá? Então vim aqui, eu não posso passar no meio do pier, senão vou enroscar nos pilares, né? Então eu venho cobrindo a lateral, eventualmente se eu tiver que soltar um pouco, mas sabendo no meu limite dos pilares do pier, aí eu quero
cobrir aquela parte frontal de um pier. Então, eu vou dar um toque mais leve, não tão, e vou aliviar a linha. Vou dar um toque mais leve e vou aliviar a linha. E aliviar a linha, pessoal, não é aliviar a linha, soltar o carretel. É controlado, sentindo. Porque se você sentir o peixe bater, você vai segurar, firmar, né? Não precisa fisgar normalmente, né? E você firma e faz o recolhimento e trabalha o peixe, ok? Então, essas técnicas de trabalhar o jig head, né, a favor da correnteza, favorecem muito. E aí, vamos falar, Chico, você falou de técnica para trabalhar contra a maré, contra a corrente. As técnicas para usar contra a corrente, eu acho que estão muito relacionadas a situações difíceis, extremas. Muita corrente. Então, às vezes, você vai fazer um arremesso mais à frente para poder ter um pouquinho de trabalho efetivo do que se você fizesse o arremesso a 45 para trás ou na diagonal e que ele não chegaria nem, às vezes, tocar o fundo, tá? Lembrando que, a favor da correnteza, a gente sempre vai ter uma perda de sensibilidade, porque ele vai trazer e vai aliviar a sua linha, tá? Então, isso você já tem que ter essa noção. Situação de muito vento contra, tá? Muito vento a favor, né? Então, você vai trabalhar aqui e o próprio vento faz uma barriga na linha ou cria uma tensão na linha que te prejudica, né, na sensibilidade ou no trabalho. Então, você vai, às vezes, até trabalhar a favor de corrente, né, contra o vento. Cuidado, arremesso contra o vento precisa de ajuste um pouquinho melhor, né, um capricho melhor de ajuste, porque senão não dá a cabeleira. E você vai tentar o trabalho. Como eu disse, situação contra vento, contra maré, são situações adversas, né? Não é o que a gente gostaria de utilizar, né? Porque se você precisou fazer isso, provavelmente você está numa situação que não é muito agradável, né? Não é a ideal para pesca, porque senão você vai posicionar para a melhor técnica, para a melhor cobertura, para a melhor sensibilidade possível, tá? Mas nem sempre isso acontece. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.